Olá, vamos fazer então agora a nossa revisão de geografia. Vou revisar com vocês os principais conteúdos do bimestre. Nós vimos então esse bimestre sobre a população no mundo e no Brasil, então vamos começar a nossa revisão. Nós vimos primeiro sobre a população mundial, vimos que existem quase 200 países no mundo, alguns são bem populosos, outros nem tanto. E aí, primeiro vamos ver aqui o que seria população. População é o conjunto de pessoas que vivem num local, um país, uma região. Então, as pessoas desse local nós chamamos de população. Por exemplo, as pessoas que moram aqui em Ji-Paraná, a gente chama de população de Ji-Paraná. Continuando aqui, nós vimos sobre os países mais populosos. Então, nós temos ali, até aquela foto ali eu trouxe do livro para vocês relembrarem. Os 10 países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Então, são esses os 10 países onde a gente encontra mais pessoas, tá? O continente que tem o maior número de países populosos é a Ásia, é lá onde tem a China. Então, lá é o continente que tem os países mais populosos. Já os continentes que têm a menor quantidade de países populosos são a África e a Europa. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, pois apresenta elevada população absoluta. Mas aí, o que seria população absoluta? Ela é o número total de habitantes de um lugar, país ou região. Então, é chamado de população absoluta. A tabela abaixo, eu também retirei do livro de vocês, tem a previsão de crescimento da população mundial feita pela ONU. Então, a ONU prevê que até 2050 vai existir 9,7 bilhões de habitantes no planeta. Muita gente, né? Mas o que é a ONU? A ONU é uma organização, ela é a Organização das Nações Unidas, composta por 193 países. Ela foi criada no século passado e ela tem o propósito de quê? De evitar guerras e manter a paz mundial. E sobre o crescimento da população mundial, nós vemos que em alguns países esse crescimento é lento, mas em outros países a população cresce mais rápido, principalmente nos países mais pobres. Porque esses países mais pobres, nos últimos anos, tiveram algumas melhorias na saúde, no saneamento básico, e também porque nesses países mais pobres tem uma taxa de natalidade muito alta. Taxa de natalidade fala dos nascimentos, então ela se refere à quantidade de nascimentos, tá? Continuando então sobre a população mundial, onde está essa população? Ela está dividida de forma irregular. Então, alguns locais têm uma população muito grande, outros têm uma população bem pequena. Nós damos o nome de densidade demográfica ao número de habitantes de um local por quilômetro quadrado. Como assim? O número de habitantes dividido pela sua área, pelo seu tamanho. Então, assim, é uma cidade muito pequena que tem muitos habitantes, nós vamos dizer que a densidade demográfica dela é muito grande, porque tem bastante habitantes por quilômetro quadrado, tá? Outra coisa que a gente viu bastante, que é interessante, é sobre as migrações, que a população, ela migra. Muitas pessoas saem do seu lugar de origem e elas vão morar em outro lugar. Então, essa mudança que as pessoas fazem, nós damos o nome de migração, tá? E aí, quando a migração ocorre no mesmo país, chamamos de migração interna. Por exemplo, eu moro aqui em Rondônia e eu resolvo que eu vou me mudar lá para o sul, para o Paraná. Então, isso é uma migração interna, tá?
E aí, quando as pessoas mudam de um país para o outro, nós chamamos de migração internacional. Ainda sobre as migrações, tem alguns conceitos que vocês precisam lembrar, que é emigrante e imigrante. Então, vamos lá. Emigrante é a pessoa que vai embora do seu país. Então, quando eu vou embora daqui, eu fico conhecida como emigrante. Quando eu chego em outro país, eu fico conhecida como imigrante lá naquele país que eu cheguei. Indo mais um pouquinho no nosso conteúdo, nós vimos sobre a população do Brasil. Quantos somos? Hoje, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, tá? Mas como que a gente pode saber disso? Como que a gente sabe quantas pessoas vivem no Brasil? É possível saber através do censo demográfico, que é feito pelo IBGE. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas. É um órgão que faz pesquisas no país, tá? E ele vai fazer pesquisas nessa área de geografia e de estatísticas, de contagens de população e tudo mais. Além da quantidade de pessoas, o censo ele pesquisa a cor das pessoas, o local onde elas vivem, a idade dos brasileiros. Então, no censo, são feitas várias perguntas para tentar fazer esse perfil da população brasileira, tá? O censo, quando ele é feito de casa em casa. As pessoas que vão trabalhar para o IBGE passam de casa em casa fazendo essa pesquisa, tá? Outra coisa interessante sobre a população brasileira é que ela tem crescido e envelhecido bastante. Então, assim, o fato da população brasileira estar crescendo e envelhecendo é um bom sinal, tá? Isso acontece porque a qualidade de vida das pessoas tem melhorado. Então, quem hoje tem 60 anos tem a possibilidade de viver mais porque tem acesso a médico, porque a saúde, a medicina tem evoluído, tá? Então, as pessoas têm conseguido viver mais. Então, isso é graças a avanços na saúde e no saneamento básico. Só para relembrar aqui para vocês, saneamento básico tem a ver com água encanada, com esgoto, com esses acessos, tá, que as pessoas têm de água tratada e tudo mais, ok? Só relembrando um pouquinho aí. E aí, então é isso, tá? Esse era o nosso conteúdo de geografia desse bimestre, é o que vai cair na prova, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa prova. Boa prova! Eu acredito em vocês e eu sei que vocês vão conseguir.